Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Yara França e o nosso assunto de hoje é a equação polinomial do segundo grau. Então vamos lá? Pega o teu material didático, o livro volume 2, na página 49 e vamos em frente. Vamos iniciar o nosso estudo resolvendo a questão abaixo? O Maurício precisa cercar o espaço que reservou para o lazer dos filhos em sua chácara. O espaço tem o formato quadrado e área 81 metros quadrados. Qual a quantidade mínima de tela será necessária para cercar esse espaço? Essa é a área a ser cercada. Eu representei como um quadrado por ser uma área quadrada. Sabemos que a área total mede 81 metros quadrados e vamos representar essa área por S. S, então, é 81 metros quadrados. Representamos x para os lados, sendo que temos um lado x mais um lado x para representar a área total do quadrado, que vamos multiplicar x vezes x. No caso, a área é x ao quadrado, então x ao quadrado é igual a 81. Temos aqui uma expressão que é também uma equação, pois temos um sinal de igual e também a incógnita está elevada a um expoente, nesse caso o quadrado. X ao quadrado menos 81, se igualarmos a zero, teremos o formato de uma equação do segundo grau. E de posse desses dados, podemos fazer a resolução do nosso problema. X ao quadrado menos 81 igual a zero. X ao quadrado igualamos a 81. O quadrado, o expoente vai para o lado de lá do sinal de igual, como a sua operação inversa, no caso, a raiz quadrada, mais ou menos porque o número que elevado ao quadrado dá 81 pode ser positivo ou negativo. Nesse caso, x é igual a mais ou menos 9. Separamos o positivo do negativo por x' e x duas linhas. O 9 negativo, nesse caso, não serve como resposta, porque trata-se de uma medida que não pode ser negativa. Portanto, vamos utilizar o 9 positivo. Assim, cada dimensão da área a ser cercada mede 9 metros. Queremos o total de tela para cercar essa área. Portanto, 9 metros vezes 4, 36 metros é a quantidade mínima de tela para cercar a área que Maurício deseja para o lazer dos filhos. Esse assunto você encontra na página 49 do seu livro didático, volume 2. As sentenças matemáticas que têm ao menos uma letra e são expressas por meio de uma igualdade se denominam equações. As equações já estudadas em outros momentos foram as de primeiro grau, que são aquelas que têm como maior expoente da incógnita o número 1. Exemplos: x mais 5 igual a 7, 2 mais x igual a 9, 3 sétimos igual a y. Todas as incógnitas ali têm o expoente 1. Nas equações do segundo grau com uma incógnita, o maior expoente é o 2. Exemplos: x ao quadrado igual a 16, x ao quadrado mais 3x igual a 0, x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a 0. Equação do segundo grau é toda a equação escrita na forma geral ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, em que a, b e c são números reais e onde a é diferente de zero. Os números reais a, b e c são chamados coeficientes da equação, sendo a o coeficiente de x ao quadrado, b o de x e o coeficiente sem variável ou termo independente é o c. Exemplo: 2x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0, temos os coeficientes a igual a 2, b igual a 6 e c igual a 8. E como podem ser resolvidas as equações do segundo grau? Há equações do segundo grau completas e incompletas. As equações do segundo grau incompletas são mais facilmente resolvidas por meio da fatoração.
Para resolver uma equação completa do segundo grau, podem ser utilizados 3 métodos: fatoração, completar quadrados ou fórmula resolutiva. Para o método da fatoração, é necessário que o primeiro termo seja um trinômio quadrado perfeito. Temos, então, a equação x² mais 6x mais 9 igual a 4. Fatoramos o primeiro termo, esse trinômio quadrado perfeito, que vai dar origem a x mais 3, que multiplica x mais 3 e igualamos a 4. Ou seja, x mais 3 ao quadrado é igual a 4. Os únicos números que, elevados ao quadrado, resultam em 4 são menos 2 e mais 2. Assim, extraímos a raiz quadrada de x mais 3 ao quadrado igual a 4, obtendo assim x mais 3 igual a menos 2 ou x mais 3 igual a 2. X mais 3 menos 2, resolvendo, vamos obter x igual a menos 5. E x mais 3 igual a 2, resolvendo, vamos obter x igual a menos 1. Nesse caso, a solução é menos 5 menos 1. Com esse método, conseguimos transformar a equação do segundo grau em duas equações do primeiro grau, o que facilita a resolução. Para utilizar o método de completar quadrados, precisamos transformar a equação em um trinômio quadrado perfeito. Para isso, passamos para o segundo membro da equação o termo independente. Em seguida, observamos o primeiro membro da equação e verificamos o valor a ser somado para que se forme um trinômio quadrado perfeito. Somamos aos dois membros da equação, obtemos o trinômio quadrado perfeito e a resolução aí é como a de um trinômio quadrado perfeito que já vimos na tela anterior. A fórmula resolutiva da equação do segundo grau é a mais utilizada pelos estudantes. Considere a equação do segundo grau em sua forma geral. Ax² mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0. A fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau também é conhecida como fórmula de Bhaskara e é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. O radicando b² menos 4ac é chamado de discriminante da equação e denotado pela seguinte letra grega, delta. Assim, se delta for maior que 0, as raízes são números reais e distintos. Se delta for igual a 0, as raízes são números reais e iguais. E se delta for menor que 0, as raízes ou os resultados da equação não são números reais. Vamos, então, resolver a equação com o auxílio da fórmula. Temos a equação x² mais 6x menos 91 igual a 0. Seus coeficientes são a igual a 1, b igual a c, 6 e c igual a menos 91. Temos a fórmula do discriminante, delta é igual a b² menos 4ac, substituindo os valores de b, a e c pelos valores do seu coeficiente, teremos que delta é igual a 400. Levamos esses valores para a fórmula de Bhaskara e, substituindo b por 6 e delta por 400, a por 1, vamos obter, então, os valores para x e x', x duas linhas. X' igual a 7, x duas linhas igual a menos 13. Temos, então, a solução da nossa equação, 7 e 13 negativo. Vamos agora ver a resolução de equações do segundo grau incompletas? O Maurício cercou a área de lazer dos seus filhos e, logo em seguida, decidiu plantar grama ao redor dessa área. Eu estou representando essa grama pelo quadrado verde. Bom, para isso, ele comprou 144 metros quadrados de grama. A questão é, existe uma expressão para calcular esta área maior onde será plantada a grama, já que nós temos um espaço onde não será plantado, que é a área de lazer dos seus filhos,
e que, de acordo com o problema anterior, nós sabemos que mede 81 metros quadrados? Bom, para isso, podemos colocar que temos um lado x e um outro lado x também. Para calcular a área quadrada, fazemos x vezes x e obtemos x ao quadrado. X ao quadrado é a área a ser plantada, menos os 81 metros quadrados onde está a área de lazer dos filhos do Maurício. Tudo isso tem que dar igual a 144, que é a quantidade de grama que o Maurício comprou. Resolvemos esta expressão e obtemos, então, menos 81 menos 144 menos 225 igual a zero, que, na verdade, é uma equação do segundo grau na sua forma incompleta. É possível, então, calcular as dimensões da área a ser plantada? Sim. Resolvendo essa equação, vamos, então, isolar o x ao quadrado, isolar o x, o expoente, que é 2, vem para cá na forma de raiz quadrada de 225, fazemos mais ou menos raiz quadrada de 225, porque não sabemos se o número que foi elevado ao quadrado e deu 225 era positivo ou negativo. Resolvemos, então, e vamos obter mais ou menos 15. Eliminamos o menos 15 por se tratar de uma medida. A resposta para a nossa questão é, então, 15, ou seja, as dimensões da área a ser plantada medem 15 metros. O Maurício resolveu, então, construir também uma piscina na sua chácara. O engenheiro lhe deu duas possibilidades: uma piscina com formato quadrado ou uma piscina com formato retangular, e disse que ambas possuem a mesma área. Porém, dimensões diferentes, obviamente. A piscina retangular possui um lado que mede x menos 4 e o outro lado que mede 2x. A piscina quadrada tem lados x e x. Para conseguirmos encontrar as dimensões dessas piscinas, precisamos, então, calcular as suas áreas. Para calcular a área da piscina retangular, fazemos 2x que multiplica x menos 4. Temos, então, 2x ao quadrado menos 8x. A área da piscina quadrada é x vezes x, portanto, x ao quadrado. Como as duas áreas são iguais, podemos, então, igualar 2x ao quadrado menos 8x com x ao quadrado. Resolvendo essa equação, conseguiremos saber quais são as dimensões de cada piscina. 2x ao quadrado menos 8x menos x ao quadrado é igual a zero. 2x ao quadrado menos x ao quadrado é x ao quadrado positivo, menos 8x igual a zero. Podemos resolver essa equação fatorando, pois essa é uma equação incompleta do segundo grau. Como fazer? Qual é o termo que elas possuem em comum? Possuem o x. Então, x ao quadrado dividido por x é x, menos 8x dividido por x é menos 8 igual a zero. Quando temos um produto que se iguala a zero, um deles necessariamente será zero. Então, x igual a zero, x menos 8 é zero. X é igual a 8. Se x é 8 e x também é zero, zero naturalmente não pode ser a medida. Portanto, x será 8. Substituindo aqui, teremos 2x seria 2 vezes 8. Temos, então, este lado com dimensões 16 metros. E 8 menos 4, temos esse lado com
dimensão com medida 4 metros. Este lado, 8 metros e este lado, 8 metros. Se multiplicarmos 8 vezes 8, a área será 64 metros quadrados. 16 vezes 4, também temos uma área igual a 64 metros quadrados. Portanto, por meio da igualdade entre duas equações e resolvendo por meio da fatoração, conseguimos descobrir quais as dimensões das piscinas e também qual a sua área total. Oi, gostou da aula? Conseguiu entender? Eu espero que sim. Nos encontramos então na correção das atividades que eu deixei para você. Tudo bem? Se você gostou, dá um like. Um grande abraço e até a próxima!